Boa noite, consumidor. Bem-vindo ao programa da ADECO, Associação para a Defesa do Consumidor. Vésperas de Natal. Vamos oferecer o melhor? Não me refiro a presentes postos em montras que atualmente custam mais que um salário mínimo. Falo daqueles presentes que nascem no coração e são fortalecidos pela consciência com atitudes mais sustentáveis dos consumidores, fornecedores mais justos e respeitosos, autoridades garantindo, após 25 anos, o real cumprimento da Lei de Defesa do Consumidor e uma ADECO mais forte, empoderando e defendendo os seus associados. Então continue na nossa companhia e ofereça o melhor de si também, consumidor. No programa de hoje temos os seguintes temas: 25 anos da Lei de Defesa do Consumidor, os desafios dos novos mercados de consumo e a necessidade da atualização da Lei de Defesa do Consumidor, pelo advogado Belarmino Lucas. Em informação jurídica, informe-se sobre o prazo de garantia dos produtos. No quadro do projeto Reforço das Capacidades de Controle da Segurança Sanitária dos Alimentos em Cabo Verde, a ADECO recebeu visita institucional da Aeris, em articulação com a OMS, com o objetivo de consolidar a fase de recolha de informações de dados decorrentes da aplicação da ferramenta da FAO-OMS para a avaliação de sistemas de controle dos alimentos. Durante o encontro entre as equipas representantes da Aeris, da OMS e da ADECO, a Associação para a Defesa do Consumidor teve a oportunidade de partilhar um pouco sobre a sua experiência com reclamações referentes à segurança alimentar, indicando que é uma área onde os consumidores são muito passivos quanto a reclamações oficiais, limitando-se muitas vezes ao velho ditado "o que não mata, engorda", mas que também o processo de reclamação junto às reguladoras e algumas decisões das mesmas não favoráveis aos consumidores acabam por ser desmotivantes. Tratando-se de mais uma fase do referido projeto, a ADECO reforçará as informações enviadas anteriormente com novos dados solicitados pela consultora da OMS. Continuamos com a celebração dos 25 anos, este 31 de dezembro, da Lei 88/5 de Defesa do Consumidor. Esta semana, para analisar a lei, a ADECO convidou um dos seus membros fundadores, que também foi presidente da Câmara de Comércio de Barlavento, o advogado Belarmino Lucas, que nos fala sobre os desafios dos novos mercados de consumo e a necessidade da atualização da Lei de Defesa do Consumidor. A Lei de Proteção e Defesa do Consumidor tem, neste momento, sobretudo, o desafio de se adaptar aos novos tempos, digamos assim, aos novos consumos e à nova realidade económica que nós vivemos no país e no mundo. Essa lei foi aprovada numa altura em que estávamos a dar os primeiros passos em termos da liberalização económica do país. A atividade económica e toda a atividade de consumo estava a sofrer uma grande revolução naquela altura, tendo em conta o ponto de partida. A Constituição tinha acabado de dar relevância e importância constitucional aos direitos dos consumidores, e essa lei surgiu, de certa forma, para tentar acompanhar e proteger a posição dos consumidores naquele momento de mudança. Só que, entretanto, de 1998 para cá, houve uma grande alteração em todos os aspectos. As relações de consumo tornaram-se muito mais complexas. Nós vivemos hoje situações que naquela altura eram completamente, não entravam, digamos assim, no radar do consumo dos cabo-verdianos. Portanto, são novos desafios que têm de ser acompanhados do ponto de vista não só da legislação, mas de toda a dinâmica e políticas de proteção e defesa do consumidor. E, desse ponto de vista, o conhecimento e a capacidade de lidar com essas novas realidades está mais do lado de quem fornece os bens e presta os serviços do que do lado do consumidor, que, por isso, necessita cada vez mais
de maior proteção, de ter melhores meios e canais de defender os seus interesses e fazer prevalecer os seus direitos. À partida, quando foi aprovada, ela própria dizia que havia muitos aspectos que deveriam ser regulamentados e que essa regulamentação deveria ser feita no prazo de 120 dias a contar da data da sua publicação, que aconteceu em 1998, já estamos em 2023. Há coisas que carecem de regulamentação e que são muito importantes. Por exemplo, a forma como se deve processar a participação das associações de defesa dos consumidores no Conselho de Concertação Social. A lei, tal como ela se encontra configurada, os consumidores que se querem defender os seus interesses têm de se dirigir aos tribunais, por si, as próprias organizações, associações de defesa dos consumidores, mas não há nenhum mecanismo próprio, rápido, expedito, que permita a abordagem a esses conflitos de consumo, como existem noutros países. Não é? Em termos de modernização da lei, bem, essa modernização passa também pela criação dos mecanismos que permitem a sua melhor aplicação e fazer funcionar mecanismos que já lá estão e que são importantes, mas que não têm funcionado. Pensemos, por exemplo, no caso do Conselho Nacional de Consumo, que é central no meio disso tudo, que foi criado ainda em 2007 e que diz que deve reunir-se pelo menos 2 vezes por ano. Mas se nós formos ver, desde a sua criação em 2007, quantas vezes é que se reuniu o Conselho Nacional de Consumo? Nós temos outras instituições com competências e responsabilidades na área do consumo, como, por exemplo, a recentemente criada Autoridade para a Concorrência, que tem a função de também proteger os consumidores e faz isso fazendo com que as regras sobre a concorrência sejam respeitadas. Mas desde que foi criada essa autoridade ainda não tem os meios necessários para fazer a sua atuação. Tem vindo a ser aprovadas diversas leis que, no fundo, acabam por ser de proteção do consumidor, como é o caso da lei sobre a prestação de serviços e, portanto, e fornecimento de bens essenciais, não é? Para proteger os consumidores desse tipo de serviço, que é uma lei importante, mas é preciso criar os mecanismos para a sua efetiva implementação. Uma recomendação seria, sobretudo, uma aposta no empoderamento das associações de defesa do consumidor. Suscitar o aparecimento dessas associações, porque existem aquelas de caráter nacional e geral, e depois podem haver aquelas de caráter mais específico, setorial, para haver uma densificação da rede de promoção dos direitos dos consumidores e de efetivo apoio aos consumidores sempre que isso seja necessário. Nessas coisas, o empoderamento da sociedade civil é absolutamente essencial. Muitas vezes, aproveitando-se do desconhecimento dos seus direitos por parte dos consumidores, fornecedores atuam de má fé, não entregando fatura ou recibo na venda de produtos, ou não esclarecendo bem aos consumidores qual o prazo real das garantias. Informe-se sobre o prazo da garantia dos produtos e conheça melhor a Lei 88/5 de Defesa do Consumidor, que este 31 de dezembro completa 25 anos. Com vocês a rúbrica Informação Jurídica. Ao comprar um novo produto, possivelmente você já deve ter se perguntado se aquele produto tem garantia.
Não precisa cansar muito a cabeça, a resposta é simples. A Lei de Defesa do Consumidor assegura a garantia sobre qualquer serviço ou produto, independentemente do consumidor conhecer os prazos e as regras. A garantia após a compra é um direito de todo o consumidor, mesmo que o fornecedor não a ofereça. É prática comum alguns estabelecimentos comerciais informarem aos consumidores, quando compram algum produto ou adquirem um serviço, que esse só tem 3 ou 6 meses de garantia e até mesmo 24 horas de garantia, a contar a partir do momento em que comprou o produto. Outros estabelecimentos até chegam a informar aos consumidores que produtos em promoção não têm prazo de garantia. Chamamos a atenção do consumidor para não aceitar essas informações incorretas. A garantia legal é estabelecida pela Lei de Defesa do Consumidor, estando ou não o produto em promoção. A lei garante e pronto. Assim, o consumidor tem um ano para reclamar de problemas com um bem móvel não consumível ou 5 anos se for um bem imóvel. O prazo de garantia começa a contar a partir do momento que recebeu o produto. Ao falar de um bem móvel, estamos a referir aos bens de essência material que podem ser transportados ou mudados facilmente de lugar. Por exemplo, os bens de uma casa, um sofá, uma cama. Esses bens móveis têm uma garantia de 1 ano. Realidade bem diferente de uma casa ou edifício, que é um bem imóvel que não pode ser deslocado de um lugar para o outro. Os bens imóveis têm a garantia de 5 anos. Por que é que um bem imóvel precisa de garantia? Antes de comprar uma casa, é fundamental que se informe sobre todos os direitos e deveres relacionados com a garantia de imóveis. Só assim poderá evitar vários dissabores que podem surgir numa operação deste tipo. O estado em que se encontra a habitação é um dos pontos mais relevantes. Antes de fechar a compra do imóvel, faça uma última visita acompanhado de um perito. Este profissional pode identificar, junto do construtor ou vendedor do imóvel, os defeitos e necessidades de correções prévias à celebração do contrato de compra e venda. Estão abrangidos pela garantia dos bens imóveis os elementos construtivos que façam parte da estrutura da habitação, tais como o telhado, as paredes, os tetos, as canalizações, a instalação elétrica e o pavimento. Estão igualmente cobertos por esta garantia aqueles bens móveis que estejam integrados no imóvel com caráter de permanência. É o caso, por exemplo, das louças sanitárias, dos armários de cozinha, das portas e janelas da habitação. Outros equipamentos que não tenham caráter permanente, mesmo que incluídos na venda da casa, como por exemplo os eletrodomésticos da cozinha, apenas têm uma garantia de 1 ano, o prazo legal aplicável aos bens móveis. O microprograma Informação Jurídica é financiado pelo Ministério da Justiça. 25 anos da ADECO, 25 anos da Lei de Defesa do Consumidor e 25 de dezembro, Natal. São motivos importantes para celebrar, mas neste ano e época em especial, a ADECO nos chama, enquanto consumidores, a pensar um pouco mais nos nossos direitos e olhar com carinho a causa, pois não é algo de outro, é nosso, é de todos. Então vamos juntos, consumidores, fornecedores, autoridades, associações, dar o melhor de nós para o nosso bem e da nossa sociedade, porque consumidores somos todos nós. A ADECO está disponível há 25 anos para dúvidas ou reclamações através dos nossos contatos. Siga-nos em Facebook, Twitter, YouTube, leia a nossa coluna no jornal Terra Nova ou escuta-nos nas 13 rádios parceiras. Voltamos na próxima semana. Até lá, um abençoado Natal, consumidor.